Antes de começarmos essa mensagem transformadora, já te peço, permaneça até o final dessa narrativa, porque o que você vai ouvir pode mudar sua forma de enxergar Deus, a vida e até a si mesmo. Se este conteúdo tocar o seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa sentir o cuidado de Deus. Agora, respire fundo, se conecte com a presença do Altíssimo e vamos juntos mergulhar nesta história inspirada no Salmo 9. Era uma noite silenciosa em Jerusalém. As estrelas brilhavam como pequenas tochas acesas pelo próprio Criador, e a lua se erguia majestosa sobre as colinas. Davi, ainda jovem, contemplava o céu. Seu coração estava cheio de memórias de batalhas, perseguições e vitórias improváveis. Ele havia enfrentado gigantes, fugido de reis que queriam sua morte, suportado traições e visto Deus intervir com poder. Mas agora, ao erguer os olhos para o firmamento, Davi sentia um misto de gratidão e reverência. As palavras brotavam naturalmente de seus lábios. Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Não era apenas poesia, era a confissão de um homem que havia experimentado a fidelidade de Deus em cada detalhe da vida. Enquanto caminhava pelos corredores de pedra, Davi lembrava-se de como Deus o havia sustentado diante de inimigos poderosos. Os filisteus, homens temidos, haviam caído diante da coragem que não vinha dele, mas do Senhor. Cada batalha vencida não era apenas uma vitória militar, mas um testemunho vivo de que o trono de Deus permanece para sempre. Ele pensava nos momentos de dor, quando os adversários pareciam ter a vantagem, quando suas forças eram pequenas e sua alma tremia. Mas era justamente ali, nas horas mais escuras, que o Senhor se levantava como juiz, trazendo justiça e confundindo os planos dos ímpios. As cidades dos inimigos, que um dia pareciam fortalezas inabaláveis, estavam agora em ruínas, e Davi entendia: tudo que é erguido sem Deus não permanece. Em meio a tantas recordações, Davi encontrou consolo em uma verdade eterna. O Senhor é refúgio para os oprimidos, torre segura em tempos de angústia. Ele próprio havia sido um homem perseguido, vivendo como estrangeiro em cavernas, escondido em desertos, sentindo o peso da injustiça. Mas nessas horas, Deus sempre lhe ofereceu abrigo. Não um abrigo físico, mas um descanso na alma, uma paz que ultrapassa qualquer guerra externa. Ele sabia: os que conhecem o nome do Senhor jamais serão abandonados. Essa certeza era como uma chama acesa no coração, iluminando até mesmo os momentos de trevas. Enquanto refletia, Davi ergueu sua voz em louvor. Ele não cantava apenas para si, mas para convocar todo o povo. Cantem ao Senhor que habita em Sião. Anunciem entre as nações os seus feitos. Sua canção era um grito de vitória, mas também uma convocação à memória coletiva. Ele queria que ninguém esquecesse que Deus não abandona o clamor dos aflitos, que cada lágrima derramada em silêncio é lembrada pelo Altíssimo, que o sangue dos inocentes não é esquecido. Davi recordava momentos em que quase sucumbiu, quando se sentia cercado pelas portas da morte. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, o ergueu e lhe deu uma nova chance de viver. E por isso ele prometeu: Senhor, eu proclamarei os teus louvores e me alegrarei na tua salvação. Ele sabia que sua história não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre propósito. Cada livramento era uma oportunidade de testemunhar, de mostrar ao mundo que existe um Deus que governa sobre reis, povos e nações. Enquanto os homens armavam armadilhas, o Senhor revertia seus planos. Quantos inimigos haviam caído em suas próprias redes? Quantas vezes o mal voltou-se contra o próprio autor? Essa era a justiça de Deus, firme, incontestável e soberana. Para os que se esquecem do Criador, o caminho leva à ruína. Mas para os necessitados, para os pobres e aflitos, a esperança que jamais é frustrada. E assim o coração de Davi se enchia de fervor. Ele clamava: Levanta-te, Senhor, que o homem não prevaleça. Julga as nações na tua presença. Coloca temor nelas, ó Senhor, para que saibam que não passam de homens. Era uma declaração de dependência,
um pedido para que Deus mostrasse sua glória, não apenas para Israel, mas para todas as nações. E aqui, querido ouvinte, é onde você entra nessa história, porque o Salmo 9 não é apenas sobre o passado de Davi. É sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós que enfrentamos batalhas invisíveis, que sentimos o peso da injustiça, que buscamos um refúgio em meio ao caos. Assim como Davi, você pode encontrar descanso em Deus. Assim como ele proclamou, você também pode cantar mesmo em meio às lutas, como Davi reconhece a justiça, o poder e a fidelidade de Deus em meio às batalhas. Mas ainda há mais para explorar, porque o Salmo 9 também nos leva a refletir sobre a eternidade, sobre como Deus age na vida daqueles que confiam nele, e sobre a esperança que nunca se apaga. O silêncio da noite parecia envolver Davi, mas dentro dele havia uma voz clara, a convicção de que o Senhor reina para sempre. Não era apenas uma esperança vaga, era uma certeza. O trono de Deus não está sujeito a instabilidades humanas. Não há eleição, não há guerra, não há poder terreno que possa remover o Senhor de seu governo eterno. Enquanto os povos erguiam reinos e cidades, construíam muralhas e buscavam dominar terras, Davi sabia que tudo isso passaria. O que permaneceria seria a justiça de Deus, um juízo reto que ninguém poderia corromper. E nessa certeza, ele encontrou descanso. O futuro não estava nas mãos do acaso, mas nas mãos de um rei eterno. Talvez você também já tenha sentido que o mundo pesa sobre seus ombros. Talvez tenha sido perseguido por palavras injustas, por decisões que te feriram, ou até mesmo por batalhas internas que ninguém vê. Davi compreendia essa dor. Ele próprio havia corrido pelas montanhas, escondido em cavernas, fugido de Saul e sentido o peso da traição. Mas em cada noite fria, em cada momento de desespero, havia uma presença invisível que o sustentava. Esse é o Deus que não abandona. Esse é o refúgio em tempos de angústia. Essa é a torre que protege quando tudo parece ruir. Senhor, em Ti encontro refúgio. Quando o medo tenta me dominar, quando as vozes da angústia se levantam, eu me escondo em Teus braços. Fortalece meu coração, guarda minha mente e me faz lembrar que nunca estou só. Amém. Se esta mensagem já está tocando o seu coração, quero te convidar a permanecer até o final. Ainda temos uma oração poderosa preparada especialmente para você. Aproveite agora e se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a mensagem da fé. Vamos continuar juntos nessa jornada. Davi não pensava apenas em si. Ele olhava para as nações ao redor, impérios que pareciam invencíveis, e via a mão de Deus agindo. Ele sabia que o Altíssimo não era apenas o Deus de Israel, mas o Senhor de toda a terra. E aqui está uma verdade profunda. Todos os povos, todas as culturas, todas as línguas e nações estão diante do mesmo Deus. Os poderosos que ignoram o Criador, cedo ou tarde, se curvam diante da sua justiça. Aqueles que esquecem de Deus perecem em seus próprios caminhos. Mas os necessitados, os pobres e os aflitos jamais são esquecidos. O Senhor ouve cada clamor, enxeruga cada lágrima e guarda cada vida como tesouro precioso. Davi lembrava-se de quantas vezes viu inimigos caírem em suas próprias armadilhas. Eles cavaram covas, armaram redes, criaram estratégias perversas, mas acabaram vítimas de suas próprias tramas. Isso ainda acontece hoje. O mal nunca triunfa para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus se manifesta. O que parece vitória dos ímpios é apenas uma preparação para a sua própria queda. Essa é a lei divina. O mal se volta contra si mesmo, mas a justiça do Senhor permanece como fundamento inabalável. Davi finaliza sua reflexão com um clamor que ecoa até hoje. Que os necessitados nunca sejam esquecidos, que a esperança dos pobres jamais seja frustrada. Esse é o coração de Deus, o cuidado pelos pequenos, pelos invisíveis, pelos que não têm voz. Ele se lembra dos desprezados, levanta os abatidos e dá esperança a quem já não enxerga saída. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o justo juiz, o refúgio dos aflitos e a esperança dos necessitados.
Hoje eu coloco diante de ti minha vida, minhas dores, meus medos e minhas batalhas. Que assim como fizeste com Davi, o Senhor me levante das portas da morte e me coloque diante da vida. Que cada inimigo que se levanta contra mim seja confundido e que todo mal se volte para longe. Eu clamo, Senhor, sê meu refúgio, minha torre, meu abrigo em tempos de angústia. Dá-me a coragem para confiar, a fé para esperar e a paz para descansar em ti. E que em tudo eu possa cantar os teus louvores e testemunhar as tuas maravilhas. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia daqui sem se inscrever no canal. Clique no botão de gostei. Deixe seu comentário compartilhando como Deus falou com você através do Salmo 9. E envie este vídeo para alguém que precisa de esperança e fé. Que o Senhor te fortaleça e que esta palavra permaneça em sua vida como luz e refúgio. Até a próxima mensagem e que a paz de Deus esteja com você.